não sei se exatamente é esse o nome, não sei, mas eles tiveram uma audiência. Hoje eu fiz uma live, acabei de terminar minha live com o Simon, que é um patriota que já está na Argentina há um tempão. Ele me esclareceu um pouco da situação desses dois patriotas que foram presos, um ontem e o outro hoje, mais 61 tiveram mandados de prisão pedidos aí por um juiz, não sei a mando de quem, não sei se foi da Interpol, eu duvido muito que tenha sido através da Interpol, mas duvido muito. Isso aí tem muito mais cheiro de política do que de polícia nesse exato momento, certo? Então, assim, em última instância, mesmo que o CONARE diga que não vai dar asilo para ninguém, a caneta é de Milei. Quem decide, na última instância, é o presidente da República se dá o asilo político ou não. Então, por isso que meu coração fica um pouco mais tranquilo em relação aos nossos patriotas brasileiros, porque eu não acredito que Milei vai queimar o filme dele internacionalmente. O mundo inteiro vai ver Milei entregar 500 brasileiros para a ditadura brasileira. É isso que vai acontecer? E a reputação dele não vai ser chamuscada, não vai ser arranhada, nada? Claro que ele está zelando pelo nome dele. Ele tem um nome ligado à liberdade, né? Afinal, viva la libertad, carajo. É o mote dele. Então, assim, em última instância, eu espero que não chegue até a caneta do Milei. Espero que tudo se resolva no Ministério das Relações Exteriores, no CONARE, na imigração, etc. e tal. Mas eu acredito que se chegar no Milei, a coisa vai estar resolvida, porque eu não acredito que ele vai entregar para um desafeto político 500 vidas, que ele sabe que vai diretamente para a cadeia. Outra coisa, a desculpa foi a seguinte: porque quando ele foi renovar, bateu lá no computador, ele está condenado no Brasil. Ora, meu amigo, ele está condenado no Brasil por quê? É por tráfico? Não. É por assassinato? Não. É porque crime político? Não pode ser preso. Nem na Argentina e nem em lugar nenhum do mundo. Mesmo que tenha sido condenado, ele foi condenado num tribunal que não poderia ter julgado ele não teve direito à dupla jurisdição, os advogados deles não tiveram acesso aos autos, enfim, tem um corolário de motivos para que eles não jamais deixem de ser um asilado político na Argentina. Então, assim, é uma pressão, mete medo na galera, os brasileiros que estão na Argentina estão evidentemente com medo, se eu estivesse lá ficaria também, mas a gente tem que pensar friamente e racionalmente. Acredito que em mais 1 ou 2 dias esses 2 que foram detidos vão ser liberados, porque o brasileiro que está na Argentina, o asilado, que conversou comigo hoje, ele falou: Didi, eu soube que essas audiências foram muito boas para os brasileiros, muito boa. O juiz bateu um papo com eles, entendeu a situação deles, então é uma questão de tempo para que esses 2 sejam liberados. Tudo bem, tem mais 61. Os 61 vão ser detidos? Não sei, cara, não sei. Agora, eu acho que quando Milei voltar dos Estados Unidos, ele também pode fazer a pressão política dele para que nenhum outro mais seja detido até que toda a situação seja resolvida, e eu tenho certeza que será resolvida a favor dos brasileiros. Didi. Pois é, gostei da sua palavra aí que você usou aí, o bicho tá polido, né? Você gostou, doutor Caivano? Corolário. Fui olhar aqui, olha onde ele foi longe, hein? É uma afirmação deduzida de uma verdade já demonstrada. Isso. Didi Red Pill, olha só, que maravilha. Também é cultura, agora... né, porra? Não é só Laudelino não, porra, é nós aqui também na fita, porra. É verdade. Sigam o Didi para mais dicas. Caramba, aí sim. Olha só, na última ocasião em que foi questionado sobre o tema, o governo de Milei afirmou por meio de porta-voz Manuel Adorni que a Casa Rosada apenas seguiria as ordens judiciais do que diz respeito às decisões sobre extradição. Milei é um aliado de Jair Bolsonaro. Laudelino, tá com você. Só um segundo, Laudelino. Agradecer as mais de 3.100 pessoas que estão assistindo a gente aqui agora, né, cara? Maravilha. Obrigado aí, galera, pela audiência. Tamo junto. Isso aí. Maravilha. Obrigado aí, pessoal da audiência. Não esqueça de curtir e compartilhar, né? Não esqueça aí de fazer tudo que vocês podem, que está ao alcance de vocês, para ajudar os canais aí da direita.
Você tem a opção aqui embaixo de tornar-se membro, tem tudo aí. Tem um monte de coisa que você pode fazer para ajudar e é tudo sempre bem-vindo. Então, vamos lá. Tem um fato aí que a gente não comentou aqui, que eu acho que vai ajudar um pouco no entendimento. 2 fatos interessantes aí até para nossos amigos aqui da bancada pensarem também, que foi o seguinte: o governo do Milei mudou a lei de concessão de status de refugiado. E isso aí foi, acho que 2 dias depois que o Alexandre de Moraes mandou o pedido de extradição. Mas por que o Milei mudou a lei dizendo que o benefício da concessão do status de refugiado, pela lei nova da Argentina, ele não pode ser dado se a pessoa cometeu algum crime grave no país de origem? Por que o Milei fez isso? Porque a Argentina tem um histórico de ser local de guarda de criminoso. Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, um monte de nazista foi parar na Argentina e não tinha uma legislação que permitisse você se livrar daqueles caras, prender aqueles caras. O Mossad teve que ir lá buscar a gente em operação secreta e tal. Teve um caso em Buenos Aires, um cara chamado Eric Pribic, era dono de uma padaria em Buenos Aires com o nome original dele. Ele é um oficial nazista que cometeu um massacre em Roma, vocês podem procurar na internet aí, Massacre das Fossas Ardeatinas. Tinha um batalhão Bolsen alemão marchando, o pessoal da resistência italiana, até o Giglio estava nessa operação, botaram uma bomba, matou acho que uns 30 alemães. Aí veio a ordem da Alemanha: para cada alemão morto eu quero 10 italianos mortos. E aí pegaram todo mundo das cadeias, não completava 300 pessoas. Eles foram pegar na rua, pegaram um padre, pegaram a criança, pegaram a mulher para completar os 300. Esse cara que matou todo mundo lá nas fossas, aquelas fossas romanas lá por debaixo do solo, né, do tempo do cristianismo primitivo, foi para a Argentina, abriu uma padaria com o nome original dele lá, estava trabalhando. Então a Argentina é cheia dessas histórias, tá? Então ele foi lá e falou: se você tem um crime grave no seu país de origem, eu não vou te conceder o status de refugiado. Aí o que aconteceu? Um desses patriotas foi preso na seguinte situação: o cara estava andando pela rua e isso aí, Caivano, que eu li na imprensa. Então, de repente, se tiver alguma coisa diferente, você fala. Eu vou te ouvir. Não, só para contar essa historinha do cara que foi preso, ele estava andando na rua em atitude suspeita. A PM de lá foi lá, deu bote no cara, falou: opa, meu irmão, o que você está fazendo aqui? Quem é você? Se identifica, de onde você está vindo, para onde você vai. E viram que ele era brasileiro, tal, levaram ele para a delegacia para averiguação. Chegou na delegacia, encontraram um apontamento lá no sistema de que aquele cara tinha alguma coisa. Entraram em contato com o Tribunal Penal Federal Correcional lá da Argentina, e lá confirmou tal que tinha um apontamento lá em nome desse cara que estava no exterior, pá, e ficou esse impasse. Ele estava preso, encontrado em atitude suspeita, tem apontamento no sistema e algo que o próprio judiciário da Argentina não estava compreendendo. Tipo, ele sabe que tem um problema do pessoal que tá fugindo do Brasil, porque aqui você não tem justiça. Então, o exilado normalmente acontece quando você não confia no Estado, você não confia na justiça, você sabe que você não vai ter julgamento nenhum, que você vai ser perseguido, aí a pessoa abandona o país, vai embora, porque ela falou: não tem como eu me defender e fazer o que é o certo, não tem os meios. Então, esse juiz, acredito que está chamando esse pessoal para entender a situação de cada um, vai escutar cada um deles, para depois ele tomar a decisão se vai ter a extradição ou não, porque existe uma lei nova de extradição rodando na praça lá na Argentina, referente a essa preocupação do cara ter um crime grave no país de origem. Aí você tem um outro conceito da extradição, que é o seguinte, e do asilo também. Isso que você está pedindo, que é a extradição, toda essa acusação criminal que você colocou nesta pessoa, é crime aqui? Porque, por exemplo, pode ser uma mulher que fugiu do Irã porque ela ia ser apedrejada, ela fugiu, foi embora. Qual era o crime que ela cometeu? Ela andou na rua sem um véu. Você não extradita, porque é um crime grave lá no país do Irã, mas aqui não é crime. Eu não vou extraditá-la para ser apedrejada na rua. Então, isso é do direito internacional, isso é uma coisa pacificada. Esse juiz, acredito eu, está escutando todo mundo. Acredito eu que ele sabe também que o Milei está sabendo disso tudo. Então, são uma série de variáveis em cima desse tema
que agora com essa informação nova que o Didi trouxe, que parece que a reunião foi boa, o cara está escutando, está tentando entender, isso confirma também essa minha análise de que, imagine, bote você a boina do juiz federal, você é juiz federal argentino, e cai isso no teu colo. O que o juiz tem que fazer? O mínimo que ele faz é escutar. Deixa eu entender o que está acontecendo. Se eu tenho que julgar, dizer se está certo ou errado ou não, tá? Eu tenho que escutar. Agora, o que me causou estranheza foi ter no sistema da polícia o apontamento para essas pessoas. Porque isso vem... E era a polícia militar, meu. É a polícia básica. Polícia de rua. Como é que tem um apontamento para a polícia de rua? Isso normalmente fica a nível de ministérios da justiça, lá em cima. Desce no máximo a Polícia Federal. Isso estava lá, quase na Guarda Municipal, já o nome do apontamento dos caras. Bom, mas isso é um problema interno da Argentina, né? Vai entender, tem que entender que lá também tem essas divisões aí políticas, a gente não sabe, são só conjecturas. Eu prefiro ser leviano lá no meu canal, no canal dos outros eu tenho que ser sério, tá? Tem que tomar um banho para vir para cá, tal, esse tipo de coisa, tá? Mas essa é a minha análise. Caivano? Na verdade não, né? Essa história rocambolesca, ela veiculou muito rapidamente porque informações foram negadas ao repórter original, né? Repórter da UOL, que tentou falar com os familiares do Joelton, o primeiro a ser detido. O Joelton foi renovar a precária no CONARE. E aí no CONARE fizeram o que a gente chama de somebody love, ou então, como existe aqui o poupa-tempo brasileiro, eu vou usar esse nome. O poupa-tempo existe, além de facilitar a vida do cidadão, para facilitar a vida da polícia. Porque o cidadão às vezes esquece que ele cometeu um crime num outro estado, ou algum outro tipo de crime, ele vai lá e quer tirar um novo RGzinho. E aí acaba sendo pego lá dentro. Então o CONARE utilizou isso, não o próprio CONARE, mas a polícia utilizou isso, e sabendo que os brasileiros iriam se apresentar aí de posse de uma lista, se aproveitaram da oportunidade e falaram, não, espera um pouquinho aí, só para a gente fazer uma averiguação, e a averiguação foi feita, e aí sim confirma o restante da história, tinha o apontamento desse mandado de prisão. Eu estava lendo aqui na matéria da Folha de São Paulo, que o tal de juiz Rafecas é um professor de direito da UBA, então, se ele é um professor de direito, ele tem que saber mais do que ninguém, primeiro, que ele não deveria estar decidindo sobre extradição, foi o que eu disse no começo do programa. A meu ver, eu não conheço o funcionamento da justiça argentina, mas pelo que a deputada Ibáñez, a gente teve uma reunião da outra vez que eu fui, com o advogado do gabinete dela, ele me disse que funciona de forma semelhante, né, na questão das competências, questão das instâncias, e aí esse juiz, ele é um juiz regional, é um juiz de La Plata. Então, como é que ele está decidindo sobre extradição? É isso que me chama demais a atenção. Como eu não tenho todas as informações, está bem difícil, ter informação de longe é mais complicado ainda, você não tem como acessar, né, autos, acessar, nem o advogado estava inicialmente conseguindo acessar os autos. Isso chama demais a atenção, por isso que eu coloquei na oportunidade anterior que se trata de mais um abuso político contra essas pessoas que já foram vilipendiadas em sua dignidade. Então, enfim, eu vou parar por aqui, pessoal. Eu queria te fazer uma pergunta, Caivano. Na entrevista que eu fiz hoje com o Simon, que você conhece também, um brasileiro que está lá na Argentina, ele me disse que não foi a renovação no CONARE, que a renovação foi feita através da imigração. Você confirma ou desmente? Lembra que foram dois, né? Aí a gente pode estar falando de um, mas foi com outro, tem que saber o que aconteceu com cada um. De repente a gente está tendo conflito na interpretação do que aconteceu, porque foram duas pessoas diferentes, não sei. Porque as matérias que eu li nem citavam o nome do brasileiro. Não, é porque são os dois na mesma província, na mesma cidade de La Plata, certo? Então, minha dúvida com o Caivano foi no CONARE ou foi na imigração? Porque, segundo o Simon, foi na imigração, não foi no CONARE. Eu não sei. Olha, ele se apresentou para renovar a precária. A precária, até onde eu sei, e que eles estão me dando informação, ela é renovada no próprio CONARE. Agora,
Pode até ser que lá você não tenha um departamento igual ao que existe em Buenos Aires e ele tenha feito na imigração. Eu confesso que tenho muitas dúvidas sobre isso, justamente porque as informações vêm de várias fontes, entre eles, e são desencontradas. Agora, a gente sabe, isso é certeza absoluta, de que ele não foi preso da maneira como estão relatando nos jornais, de que a polícia ouviu em atitudes, não tem nada a ver. Isso é uma construção romantizada aí, rocambolesca, para dizer que ele estava andando na rua e foi preso. Obviamente, no intuito de assustar os demais brasileiros. E vejam só, eu tive, na outra oportunidade, na segunda oportunidade que eu tive na Argentina, eu tive com uma pessoa do CONARE. É uma pessoa importante, não tem autorização para falar o nome dele, nem a sua posição, então, obviamente, eu vou me furtar a dizer, usar o sigilo da fonte e usar o direito à liberdade de expressão, principalmente por ser advogado, fazer as interpretações. Essa pessoa me revelou que um brasileiro já residente, estando com seu DNI, se a polícia o parar, o documento que ele tem que apresentar é o DNI. Exatamente. Não tem que apresentar precária, não tem que apresentar nada. É o DNI. Exatamente. Aí, em virtude de outros acontecimentos, é que pode ser solicitado. E aí, ele precisa estar com a precária em dia, né? Eis a necessidade de renová-la para poder apresentar às autoridades e não ficar preso. Vamos numa outra questão aqui, rapidinho, para passar para vocês de volta. A questão aqui é, ele poderia ter sido detido. Pessoal, ele foi conduzido para o presídio. Há alguma coisa de muito errada acontecendo também na Argentina. Aí eu pergunto, a pedido de quem? Com autorização de quem? E aí você matou a pau aquela hora, Didi, quando você disse, no momento que Milei não está no país? E aí eu vou pegar o Laudelino, irmão. Decreto 942 de 2024, está aberto na minha tela, que foi o decreto que modifica a Lei 26.165, assinada pelo Milei. A questão aqui, esse crime bárbaro, né, esse crime grave cometido no país de origem, que autorizaria uma deportação, é crime contra a humanidade. É crime contra a segurança nacional, além de crime contra a dignidade humana. Então, aí estariam incluídos aqueles pedos, né, aquelas pessoas que levam substâncias, além daquelas pessoas que gostam de brincar de pecinhas, levando para ali, para cá, para colar, para ganhar dinheirinho. E tá, obviamente, com um aceno, na verdade, isso foi me dito lá também, um aceno para dizer, olha, aqueles Hs, né, que são dois, né? Não são dois? Daqueles grupelhos lá que começa com H? São dois. É uma sinalização. Aqui não é seguro para usted, ok? Ponto. Cabeça de toalha, né? Libertar carajo. Exatamente. Cabeça de toalha. É para isso que essa lei foi alterada. É por isso que ele emitiu esse decreto. Não tem nada a ver com os brasileiros e é como vocês já disseram muito bem, eles são acusados aqui, muitos deles condenados por crimes políticos. E crime político tem tratado internacional entre Brasil e Argentina, tratado do Mercosul, tem decreto nacional aqui no Brasil, tem decreto lá que consubstancia esse tipo de procedimento. É crime político? Não tem extradição. Excelente, meus amigos. Nós vamos esperar que a justiça seja feita. Quer dizer, esperar não, né? Tem muita gente batalhando aí na frente, não está conseguindo esperar, não. Né, estão trabalhando, estão colocando a camisa da justiça e indo para cima, tá? Então, tem pessoas que infelizmente estão desmotivadas. O nosso maior papel aqui é fazer com que você não perca a esperança, principalmente na justiça. A justiça ainda vai acontecer, como o Laudelino disse, uma hora ou outra a justiça vai vir. Se não vier pela justiça dos homens, vai vir pela justiça de Deus, com certeza. Vocês acreditem nisso aí, tá? Mas a gente continua trabalhando aqui, fazendo a nossa parte, né? Ó, furo aqui para vocês ao vivo. O juiz Breaking news! Breaking news! O juiz negou. Olha aí. Negou o quê? A soltura dele hoje. Olha só. O juiz negou. Então é o que eu estou dizendo. Aquele que estava fazendo as entrevistas, né? Exato. Tem coisa muito estranha acontecendo.
Agora precisa esperar uma outra definição na segunda-feira de outro juiz. Provavelmente é o recurso que vai ser apresentado para poder tentar liberá-lo. Senão ele vai ser, aí sim, de novo, trasladado para o presídio. Só para vocês terem uma ideia de o que é o peronismo, né? Uma frase clássica do Perón foi quando ele disse o seguinte: para os meus inimigos, nem a lei. Pois é. É isso aí, pessoal. Podemos ir para a nossa última pauta? Rapidinho aqui para a gente comentar sobre isso, que é importante. Faz com que as pessoas tenham um pouco mais de esperança do que está por vir, tá? Aliados de Trump pressionam o órgão internacional a agir contra o ministro intocável. O que se acha intocável? Congressista norte-americano, aliados do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciaram a nova ofensiva contra o ministro Calvo. 4 lideranças do Partido Republicano enviaram um ofício à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, empoderados com uma mudança na Casa Branca, ameaçaram cortar verba do órgão internacional caso não tomem ações contra o magistrado. A carta endereçada nesta quinta é assinada pelo deputado Chris Smith, Maria Salazar, Darrell Issa e Carlos Gimenez. No documento, eles apontam uma contínua situação no Brasil com relação às ações de Moraes sobre a rede social X, o antigo Twitter. Os congressistas dizem que as decisões afetariam milhares de brasileiros, assim como cidadãos estadunidenses que vivem ou possuem negócios no país, assim como uma companhia americana. Vou começar então aqui pelo Laudelino. Laudelino, nós temos realmente que continuar tendo esperança na justiça do Brasil? No Brasil, quer dizer? Do Brasil não, mas no Brasil. Aqui eu não tenho nenhuma, porque está mais do que comprovado que o judiciário brasileiro hoje talvez seja o maior coletivo de covarde da história do Brasil, porque você vê, eu nunca vi tantas pessoas amando o seu contra-cheque acima do seu juramento, acima da sua Constituição, acima de tudo. O pessoal sai de manhã, assim, a minha visão, tem gente religiosa que no canto da sala assim tem os santinhos lá, o canto de oração, tem umas velas. Essas pessoas têm um quadro com contra-cheque. Então elas saem de manhã, elas vão ali e falam: olha, todas as ações que eu vou tomar hoje vai ser no sentido de não causar nenhum dano a você. Aí ele dá seita do contra-cheque. O cara pode acontecer qualquer barbaridade na frente dele, e ele faz de conta que não está vendo, que não é com ele. Se a decisão cai no colo dele, ele passa para outro. Não, vamos dar mal com isso aqui, não. Então você vê um monte de gente aí no mais absoluto silêncio. Isso aí se estende para o Ministério Público, para o Senado, está na Praça dos Três Poderes ali, aquele campo de eunucos ali. Então, não tem nenhuma esperança na justiça brasileira, zero. Tanto que nós terceirizamos para o Congresso americano, para ver se o Congresso americano, porque o nosso também não dá para ter esperança nenhuma. Né? De fora para dentro. Terceirizamos a nossa esperança aí para um outro governo e um outro Congresso e um outro Senado. Olha que absurdo. A coisa está acontecendo naturalmente, a gente está torcendo, está acompanhando tal, mas tem que parar e para fazer a análise correta. Eu tenho um Congresso, eu tenho Judiciário, eu tenho Ministério Público, eu tenho um Senado, eu tenho tudo aqui. Tá? Ok, eu terceirizei minha esperança para lá, porque aqui já é um desastre completo, não vai sair nada daqui, está muito claro, né? Que do Senado não sai nada, ficou muito claro qual foi a função do Pacheco durante o período que ele ficou lá. A gente está vendo isso tudo acontecendo na cara da gente aí. Então, você terceiriza para um outro país, e lá no outro país a coisa é bem mais séria, o negócio funciona, a coisa caminha, e quando você apresenta o que está acontecendo aqui no Brasil para essas autoridades do exterior, esse pessoal percebe que não foi que está perseguindo umas pessoas. Você pega a Declaração Universal de Direitos Humanos, já deu uns 80% de violação ali. As violações já chegaram a níveis dos 80%. Eu convido a qualquer um de vocês, abram a Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi construída pela humanidade depois da Segunda Guerra Mundial. Abra as convenções de Genebra, dá uma lida ali rapidinho para você ver quando o mundo entrou numa barbárie quando foi a Segunda Guerra, e eles pararam para escrever regras para evitar a barbárie. E você descobre que o Brasil já violou umas 80% dessas regras.
Ou seja, quando esse cara lá de fora, que tem um nível de seriedade muito melhor do que o nosso, porque eu lembro, como eu falei no começo, o ciclo